Olá, estudante. Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. E essa é a nossa aula de número 28 para o 6º ano do ensino fundamental. E nós vamos continuar a falar sobre o clima. Nós já falamos sobre a diferença entre clima e tempo. Hoje nós vamos focar mais no clima. Ok? Vamos lá, então. Será que o clima é permanente ou está em transformação? Essa é a pergunta que não quer parar, não quer calar. Você já deve ter ouvido algum adulto, alguma pessoa mais velha falar sobre isso, que está mudando. Aí a pessoa fala assim, antigamente, na época tal, ou no mês tal, chovia mais, agora, ou não se fazia muito frio, se faz mais frio. Por que que isso acontece? Na verdade, dentro da geografia, nós falamos que para estudar clima, nós temos que perceber a repetição dos fenômenos do tempo durante um período longo em um determinado espaço. Isso é fundamental. Mas pode haver mudanças. Por quê? Nós precisamos olhar para o planeta Terra, que este está em formação. Nós vemos os vulcões, eles soltam a lava e eles modificam o assoalho dos oceanos, eles modificam as terras acima dos oceanos, o assoalho dos continentes. O ser humano, a atuação do homem o tempo todo. Muitas das vezes, os gases que as indústrias, que os veículos, tudo isso nós vamos ver que tem interferido. Aí volta a pergunta. Será que o clima é permanente ou está em transformação? É uma pergunta que nós sempre vamos fazer. Responder permanente é errado? Olha, o clima não muda como o tempo. O tempo de manhã pode estar chuvoso, de tarde o sol está lindo e maravilhoso. Valadarense que sabe muito bem o que é isso. Tá? Agora, o clima, ele tem as suas características que, para haver uma mudança, ela tem que se repetir por um período grande de tempo em um determinado lugar. Mas ela pode mudar. Mas não é no estalar de dedo, não. Ela acontece na dinâmica dos fenômenos, tanto naturais, quanto os fenômenos causados pelo homem. Tranquilo? É por isso que nós vimos. O tempo muda o tempo todo. O clima, não. O poeta já disse que mora num país tropical. E ele não errou. E tem um bom tempo que ele falou isso. E não está errado. O Brasil, a maior parte das suas terras é da zona tropical. Tranquilo? Os climas da Terra, como vimos, são diferentes tipos de climas. Por quê? Nós vamos perceber aqui
Opa, a caneta vermelha, né? São diferentes tipos de clima. Por quê? Porque ele recebe influências. Primeira influência é a latitude. O que é a latitude? É a distância de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador. Então, essa influência, olha, é a quantidade de calor. Eliane, você falou que é a latitude. Mas olha bem, quanto mais baixa a latitude, mais quente. Quanto mais alta, mais longe do Equador. Temperaturas mais baixas. Então, é fácil a gente perceber isso. Então, influenciados por quantidade de calor que cada região da Terra recebe do Sol. Então, a quantidade de calor, né, que aquela região recebe vai determinar o tipo de clima. Mas podemos ter uma variante. Está na mesma região tropical. Então é quente. Mas aí tem uma montanha. E no topo da montanha é frio. E aí? O primeiro fator é a latitude. O segundo é a altitude. Quanto mais alto, mais frio. Nós vamos dar um exemplo fácil. Vou usar Valadares e BH. As duas cidades estão na mesma zona climática, zona tropical. Mas nós sabemos que em BH o clima é mais ameno. No inverno, a temperatura é mais rigorosa. Por quê? Porque BH está bem mais numa altitude, né, acima do nível do mar, bem maior do que Valadares. Você já percebeu na viagem para BH que você tem a sensação de estar subindo? E aí? Em BH nós temos o clima o quê? Tropical de altitude. Em Valadares, tropical muito quente. Brincadeira. Tá? Então, a movimentação das massas de ar. Isso é um outro fator muito sério. Vou usar como exemplo Valadares, Guarapari. A praia preferida dos valadarenses. Brincadeira também, pessoal. Mas vamos lá. Não só Guarapari, mas dentro do território brasileiro, no litoral. Por que no litoral chove mais, venta mais? Você sente o calor, mas não sente ele tão intenso. Porque o fenômeno que influencia lá, nós vamos dar o nome de maritimidade. E aqui, em Governador Valadares, mas no interior do país, nós vamos ter a continentalidade. Então, a movimentação das massas de ar. As massas de ar, elas têm que viajar muito para chegar aqui. E no litoral, não. Saio do oceano, já está em casa. Perceberam? E fatores geográficos, como a altitude e a latitude, né? Maritimidade e continentalidade. As atividades humanas, a presença de determinada vegetação também influencia. Por exemplo, você já reparou que no centro da cidade você tem uma sensação de calor maior do que na periferia? Principalmente se a periferia tiver muita vegetação. Por quê? Porque o centro da cidade,
o solo é impermeável, muito concreto, muito vidro, que vai ajudar a refletir e a aumentar o calor. Na periferia, já vai se dissipar um pouco. Então, tudo isso são fatores que vão interferir no clima e que vai diferenciar um mesmo clima em lugares diferentes. E aqui nós temos, né, os raios do Sol chegando à Terra. Nós vamos ter uma outra aula que nós vamos mostrar isso também para vocês e mostrar que é por isso que nós temos zonas climáticas diferentes. O eixo da Terra, devido à sua inclinação, cada lugar no planeta Terra vai receber diferentes quantidades de raios do Sol. E aqui, pelo fato de recebermos diferentes quantidades de raios solares, nós vamos ter o quê? Zonas climáticas diferentes. Zona tropical, zona temperada e a zona polar. Então, olha bem, clima equatorial, na linha do Equador. Clima tropical, logo abaixo ou logo acima do Equador. Ok? Subtropical, abaixo da linha do trópico ou acima da linha do trópico. Temos também os desertos, mas aí nós temos outros fatores influenciando. Porque, olha bem, nós temos deserto aqui, olha, na África, nós temos aqui na América do Sul, nós temos aqui na América do Norte, nós temos na Ásia, nós temos na Oceania. E a principal característica do clima desértico não é o calor ou temperatura baixa. A principal característica é a escassez de água. Tá certo? É a falta de água. Isso é importante, porque mesmo aqui, no maior deserto do mundo, no Saara, que de dia a temperatura é altíssima, vamos colocar assim, 40 a 50 graus aproximadamente, tá? Aí, quando nós chegamos na noite, nós vamos ter uma diferença muito grande, que a temperatura pode cair até abaixo de 0 grau. Pode ser até negativa, até 10 graus negativos. Então, são características do clima desértico. Nós temos semiárido no Nordeste brasileiro, que semiárido é quase. Então, nós não temos total falta de água, tá? Existe ainda, mas de forma irregular. Nós temos o Mediterrâneo, que é a influência do mar, tá? O temperado na zona temperada, o frio, o polar e o frio de montanha. Porque observem aqui na Cordilheira dos Andes, olha, tá aqui, ó, na zona tropical. Mas a altitude interfere para que o clima seja diferente. E aqui nós temos o efeito estufa, tá? É o calor, o efeito estufa é muito importante. É necessário para que haja vida no planeta Terra. Por quê? Os raios do Sol batem e aquecem a Terra. E a nossa atmosfera, ela guarda um pouco desse calor para as noites. Porque, do contrário, teríamos o calor de dia e à noite
íamos congelar. Mas o efeito estufa impede esse congelamento. E aí nós temos o calor dos raios solares durante o dia e, à noite, esse calor ainda permanece, mesmo não recebendo diretamente os raios solares. Agora, o que tem acontecido? Segundo alguns, é necessário frisar isso, segundo alguns especialistas, devido à grande quantidade de gases, tá? A atmosfera tem retido mais calor do que o necessário. Mas também tem cientistas que dizem que isso é um fenômeno da própria Terra. Tá certo? Então, são fenômenos que nós temos que estudar. Eliane, qual é a sua opinião? Na verdade, eu sempre digo que o bom senso se faz necessário em tudo aquilo que o homem faz. Nós não podemos, eu não acredito que ninguém queira voltar aos tempos que as viagens eram feitas a pé. Nós temos que estudar, buscar novas fontes de energia para que tenhamos uma vida cada dia mais confortável. Ok? E aqui nós temos um gráfico mostrando, nós chamamos de climatograma. É um gráfico do clima. Olha, no clima tropical, nós temos a temperatura elevada o ano todo, porém, as chuvas, olha, já de setembro começam as chuvas, mas vamos colocar aqui, olha, primavera até o verão. Aí, o outono e o inverno mais seco. Então, temperatura alta o ano todo e, por outro lado, a umidade, as chuvas na primavera e no verão, maior quantidade de chuva. E menos chuva no outono e no inverno. Nessa próxima imagem, nós temos os vários gráficos mostrando diferentes tipos de climas em cada região. E é importante você aprender a ler o gráfico, tá certo? Olha, essa linha mostra a temperatura, tá vendo? Temperatura média, temperatura máxima. Aqui está mostrando temperatura mínima. Olha, e também a quantidade de quê? Aqui nós temos o quê? De precipitação, de chuva. Então, observe que as temperaturas no clima tropical, ela é alta, ela é uma temperatura. No inverno, a sua queda não é tão acentuada. Ela cai um pouco, né? Valadarense já gosta, aí coloca as blusas de frio para fora, coloca a bota para ir quando tinha exposição, e já deve estar voltando daqui no próximo ano, de repente já tem, pode usar a bota no inverno, né? Mas seco, chuva no verão e na primavera. Tranquilo? E aqui nós temos as nossas fontes. E cultura é o maior patrimônio da humanidade. E para você, estudante, a SMED-GV é uma fonte inesgotável de cultura. Aproveite isso, tá bom? Para você acessar a nossa plataforma SMED-GV é muito fácil. Basta você apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Acesse também as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau, tchau!